e vem conferir uma lista com o top 5 piores animes da temporada de outubro de 2025. E chegou a vez de trazer um top 5 piores animes da temporada de outubro de 2025. Eu fiz a lista de todas as temporadas e agora chegou a vez de outubro para poder fechar finalmente 2025. Vale destacar, todos os animes que aparecerem aqui tem vídeo aqui no canal. E bom, para quem não sabe, as temporadas de anime são divididas de acordo com a estação do ano no Japão. Então a primeira temporada começa em janeiro, a segunda em abril, a terceira em julho e a última em outubro. Deixando tudo isso claro, agora eu vou ao top 5 piores animes de outubro de 2025. E em quinto lugar fica o anime Toshima Tanzumboru. Anime esse que vem com uma ideia que eu acho muito interessante, que é pegar os Kamen Riders e falar, e se os Kamen Riders existissem na vida real? E se você, que sempre quando era criança brincou de fingir que era um Power Ranger, agora pudesse realmente ser um Power Ranger, ou nesse caso, um Kamen Rider, algo que muita gente fez na infância. A ideia é boa, mas o anime é simplesmente muito ruim. Ele é muito ruim, primeiro, pela sua animação. Ele não consegue fazer com que a sequência de ação seja interessante. Ele fica naquele meio termo, onde ela não é uma animação nova, moderna, mas ele também não é uma animação oitentista, que poderia ser algo que combinasse muito com a ideia dos Kamen Riders. Sim, se você é muito fã de Kamen Rider, você vai rever os personagens ali, o visual deles ali, e pode ser que dê uma empolgada. E no começo, quando você vê isso, e as piadas que eles fazem com as roupas que eles usam na vida real, até fica interessante. O problema é que a piada cansa muito rápido, os personagens não são carismáticos e a sequência de ação não funcionam. Sem contar que a história é muito fraca de modo geral. Até quando eles tentam mudar um pouco a perspectiva e mostrar um pouco lá dos vilões, não funciona. Esse é aquele anime que tinha potencial de ser muito bom, de ser uma grande homenagem a Kamen Rider, ou fazer uma referência para pessoas que cresceram com aquela série, mas aqui não funciona de maneira nenhuma, tanto na parte técnica como na parte de história. E em quarto lugar fica o anime da vampira que quer sugar o sangue do seu colega de classe. Esse anime, eu esperava que fosse uma boa comédia. Pelo trailer, pela proposta, pelo que eles venderam que seria o anime. Afinal, quando você vê o trailer, você vê que ela é uma vampira, que ela muda de tamanho, você vê que eles sabem da existência dos vampiros, não é um anime de mistério. A partir daí eu achei que ele poderia ser um bom anime, só que ele teria que ter dois fatores muito importantes para ele funcionar, que seriam os personagens e a comédia. E pra mim, eles não acertam em nenhum dos dois. Primeiro, os personagens não são cativantes, não são envolventes, não faz com que você ache eles legal nem como casal e nem como amigos. Então a partir daí você já quebra todas as expectativas. E quando chega na parte da comédia, ela não começa sendo ruim. Na verdade, a vampira mudar de tamanho, na verdade, ela ser alguém mais fofa de modo geral, faz com que crie bons momentos de comédia. Mas o problema é que o autor não tinha ideia de como desenvolver isso. Então, a partir daí, depois dos primeiros episódios, você vê que vira uma comédia muito repetitiva, vira uma comédia que não fica te cativando. E a partir daí o anime fica chato. São 2 episódios que parece que tem 60, de tão demorado que faz para passar. Esse é aquele anime que eu acredito que ele funcionaria muito melhor se ele fosse aqueles animes que no começo dos anos de 2010 fazia muito sucesso, que eram de 5 a 10 minutos, onde você cria uma trama, ela funciona por 5 minutos e você vai para o próximo episódio. Assim, não ficaria maçante. Aqui, como eles fazem, você vê que só é uma repetição de coisas que você já viu. Seja aqueles episódios de escola intermináveis, aquele festival da escola, seja eles irem pra praia, seja eles se encontrarem para estudar junto. É sempre aqueles episódios que você já sabe para onde vai. Então é um anime que ele não tem criatividade, não sabe se desenvolver. E até o mundo dos vampiros, que poderia ser algo interessante, também não acaba cativando. E a parte técnica acaba também sendo ruim. Mas quando você pensa, esse tipo de anime normalmente tem menos investimento. Por isso que eu não pego tão pesado na parte técnica desse tipo de anime. Normalmente eles têm menos investimento por acharem que por ser um anime de comédia, ou escolar, ou romance, não precisa de tanto dinheiro, e a partir daí o estúdio foca em outros animes para poder ter o seu orçamento. Então a parte técnica eu até deixo de lado, porque ele não é ruim, mas não incomoda, mas não vai ser aquele esplendor visual. O problema é que onde ele deveria ter acertado que era comédia e personagem, ele erra. E como a história aqui realmente é fraca, não traz nada de novo, vira um anime insuportável de se assistir.
terceiro lugar dessa lista fica o anime Cat Eyes, anime esse que é um remake de um anime clássico. Afinal, o mangá fazia muito sucesso, o anime dos anos 90 fazia muito sucesso, as personagens são tão famosas que você consegue perceber que eles já tiveram ligações com o Lupin, que é um personagem muito clássico do Japão. Elas têm muita fama, e fazer esse remake chamou a atenção, até porque eu gosto muito da ideia, até porque elas são inspiradas na famosa franquia As Panteras, que é muito mais conhecida pelo nome internacional hoje em dia, que é o Charlie's Angels. Então eu pensei, nossa, isso pode funcionar muito bem. Uma relação de três irmãs que querem descobrir o paradeiro do pai. Se você conseguirem colocar bem investigações, colocar bem mistérios interessantes, pode funcionar muito bem. Aqui não funciona, eu acho que eu coloco muita culpa da parte técnica e do roteiro pouco criativo. Porque a parte técnica, você vê que ela não sabia o que ela queria ser. Ela queria fazer umas meninas mais modernas, atualizar para a nova geração, ou seguir o que o mangá faz, que tem uma estética mais oitentista. O problema é, o anime não consegue ser nenhum nem outro. Então, esteticamente, é um anime que me incomoda muito, que parece que ele fica no meio do caminho. Tem hora que ele parece que ele quer ser mais moderno, tem hora que ele quer ser mais oitentista, e isso acaba não funcionando. Sem contar que, esteticamente, o anime não é bom em questão de fluidez. E isso explica porque ele foi tão cancelado. Porque, adiado, na verdade. Porque Cat Eyes foi um anime que tinha uma promessa de sair no ano de 2024, foi adiado para 2025, e ele saiu no final só de 2025. De tanto adiamento que ele teve. Provavelmente para tentar ajeitar essa parte técnica, e você vê que não funcionou. As sequências de ação não funcionam, a parte de investigação, de mistério, não funciona, a animação é muito fraca de modo geral, a ponto de incomodar. Você não sente nada aqui, não sente aquela investigação legal de se ver. Pra você ter uma noção, tem um desenho que também lembra muito esse, que é aquela Três Espiões Demais. Três Espiões Demais era um desenho que também tinha um conceito parecido. Ele tinha muito menos investimento, ele tinha muito menos estética, já que ele era praticamente americanizado. Ele era feito por um canal que não ia dar investimento, e ele é muito melhor que Cat Eyes de 2025. Em questão de ação, em questão de animação, em questão de brilho, de luz, ele sabe o que ele quer ser. Tudo que Cat Eyes não consegue ser. E com isso, com essa parte técnica enfraquecida, a história poderia pelo menos sobressair, colocando um bom mistério. Mas o mistério é óbvio, você consegue matar as charadas muito fáceis, e ele acaba não funcionando por causa disso. Só os personagens poderiam salvar. E elas também não salvam, porque a animação não consegue dar expressão para elas. A partir delas não parecem nem ser irmãs de verdade. Parecem bonecos de cera que estão conversando o tempo todo. Isso me incomoda demais. A relação delas é muito fraca, muito frágil. É um anime que me incomoda. Só que diferente dos outros que me incomoda, esse chega até a me irritar. E em segundo lugar dessa lista fica para a terceira temporada de One Punch Man. E sim, eu sei, muita gente colocaria One Punch Man em primeiro lugar. Mas assistir um anime que conseguiu ser pior que One Punch Man, acredite se quiser. One Punch Man é um dos mangás mais famosos em questão de ação dos últimos anos, em questão de como chamou a atenção. Ele é aquele mangá que lançou, feito pelo autor que também chamou One, que também fez o Mob Psycho. E quando você pensa em One Punch Man, você pensa como que ele é um mangá lindo, bonito, bem feito, com uma boa piada. E aí, isso que tem que funcionar aqui. Você tem que funcionar muito bem a parte técnica para quando você diminuir a qualidade da animação, funcionar a piada do Saitama. E como é que é a piada do Saitama? Você faz um mundo lindo, e quando ele aparece, ele faz aquela cara que você diminui a animação. Aqui é tudo tão feio visualmente que você perde isso. Realmente parece que eles não tiveram dinheiro para fazer esse anime. Então, as cenas são travadas. Existem muitos momentos desse anime que são ou cortes para uma parede, porque eles não tinham animação para animar os personagens, ou eles estão naquela sequência onde eles estão parados e a boca só mexendo, onde não mostra expressão nenhuma. E se em sequências paradas são assim, imaginação. Tem um episódio que, para você ter uma noção, é um episódio que envolve uma luta de samurai. Essa luta, ela não é boa. Ela não é boa. Mas muita gente ficou impressionado com ela, porque a temporada é tão ruim de animação que até essa luta que é mediana para baixo parecia uma grande luta. Isso mostra o nível que ficou a terceira temporada de One Punch Man. É uma temporada que não tem começo nem fim, até isso eles adaptaram muito mal, porque eles não conseguiram adaptar um arco onde você olha e fala, nossa, eu quero ver a próxima pela história. Não, porque eles cortaram num momento muito ruim da temporada, na minha opinião. Não terminou num bom momento. Porque apesar de ser um momento que o mangá funciona, pela animação não funcionar, pela história ter sido do jeito que foi, ela poderia terminar até melhor, escolher um outro momento para cortar. Eu acho que funcionaria melhor para a temporada como um todo. Os personagens estão completamente descaracterizados, os personagens estão completamente destruídos, você não consegue sentir a emoção deles, a expressão, e é o que eu falo. Se eu sou uma pessoa que sou muito fã de One Punch Man, sempre falo para um amigo meu, ou para uma amiga, e a partir daí ele ou ela resolve assistir para saber porque eu gosto tanto,
ela vai achar que eu tô mentindo pra eles. É impossível alguém gostar tanto de uma história como essa. Porque quando você vê, pela animação não funcionar, pela piada não funcionar, ele parece aquele anime mais genérico possível em relação de ação. Coisa que o One Punch Man não é. O One Punch Man, o mangá, ele é muito criativo, ele é muito envolvente, ele é muito interessante como ele é criado. E aqui você vê que não tem nada disso. O One Punch Man não acerta na trilha sonora, não acerta na animação, não acerta nos personagens, não acerta na história. É uma das piores adaptações que eu já vi. E em primeiro lugar dessa lista, o anime que eu consegui achar pior que o One Punch Man é Twisted Wonderland. Bom, a Disney pegou seus principais vilões e resolveu criar um game. Esse game chama Twisted Wonderland. A partir daí, para divulgar mais o game, eles acharam que seria uma boa ideia fazer um anime sobre isso, porque fazendo um anime iria atrair mais público e esse público ia querer jogar o jogo. Bom, se eu me interesso muito pela Disney, e eu me interesso, eu sou muito fã das animações da Disney e vejo e revejo até hoje, se eu vejo esse anime, eu nunca ia querer jogar o jogo. Nunca mesmo. Eu acho que tem cada escolha duvidosa aqui. Primeira, na forma como eles resolveram desenvolver a sua trama. Eles quiseram fazer com que você se sentisse dentro do mundo de RPG. Até aí, tudo bem. O que não falta são animes de Sekai que usam o conceito de RPG dentro do seu anime. O problema é que realmente tentaram fazer um RPG de turno. A maioria das ações aqui são de personagens que jogam uma vez de cada momento, eles param, o poder que eles usam, como eles usam, parece algo feito realmente para ser de turno de RPG. Só que não funciona no anime. Parece algo até ruim de se ver. Então esse é o primeiro problema. A escolha que eles resolveram fazer como se realmente você estivesse num cenário do jogo, fica parecendo muito artificial. Porque o jogo já não é o melhor do mundo. Aí você pega esse conceito, você coloca no anime, você piora. O certo seria você pegar aquela base e explorar a partir daí. O segundo problema é que eles têm um conceito muito interessante de cada casa representa um vilão da Disney. E aqui, quando você vê, até legal o conceito de cada casa, mas eles são casas sem vida. Quando você vê a ideia, o Scar é um lugar que ele é muito selvagem. Aí você vê o Jafar é algo que tem mais areia. Aí a Alice no País das Maravilhas, que é o foco aqui, ela é focada mais no campo de rosas. Isso é interessante. Mas quando você foca só na casa da Alice, mostra como esse anime tem um problema. Porque quando você entra na casa dela, você pensa, bom, agora que eu entrei na casa de copas, que é a casa da Alice no País das Maravilhas, da Rainha de Copas, vamos explorar esse lugar. Vamos mostrar o jardim, vamos mostrar dentro da casa, vamos mostrar como a gente pegou toda aquela ideia da Disney e transformou nesse castelo. Só que, primeiro, a animação não ajuda, porque a animação é horrorosa, horrorosa. Em questão de tudo que eu mencionei do One Punch Man, você pode repetir aqui, tá? Essas coisas de cenas completamente paradas, sem vida, com péssima ação. Com uma animação que é completamente fora do padrão, a coloração aqui incomoda, porque é mais um fator que eles perdem a oportunidade. Pega a Casa de Copas, é uma casa que usa muito preto e vermelho, usa o preto e vermelho para poder destacar a casa. Se o Scar é muito selva, usa o amarelo para destacar. Usa muito do amarelo também com o vermelho no Jafar. E por aí vai. Não, eles usam as cores mais genéricas possíveis. Então a casa que era para ser algo próprio, com vida. Para mim, cada casa devia ser um personagem. Não é. Cada casa é a mais genérica possível. É o mundo sem vida. É o mundo sem criatividade. É o mundo sem inventividade. Estamos falando de uma das, se não a maior produtora de animação do mundo, que é a Disney. Em questão de lucro é. Em questão de conhecimento mundial é também. Você pega os personagens mais conhecidos do mundo, que são os vilões da Disney, e você faz algo tão genérico como isso, chega a incomodar. É uma coisa que esteticamente é um mundo pobre, é um mundo sem vida, é um mundo que incomoda, é um mundo que não funciona. Então, a primeira coisa que é muito ruim são esses personagens. A animação, como eu já falei, a cor é horrível, são as cores mais... eles não conseguem dar vida para aquele lugar. E a animação em si, ela é ruim porque ela parece que é chapada. Ela parece que não tem fundo, ela parece que não tem vida. E também não dá movimentação para a sequência de ação. Então a animação também não funciona. A gente está falando de Disney, e Disney, ainda mais com os vilões clássicos, tem ótimas trilhas sonoras que marcaram a vida de tantas e tantas pessoas. Aqui, completamente genérica e esquecida. E aí tem uma coisa que é pior que tudo. Os personagens. Todos genéricos e o vilão e o personagem principal ele não precisava existir. Ele funciona como orelha, ele só ouve o que acontece, ele não faz nada. Twisted Wonderland, ele é aquele anime que, mais uma vez, ele não só te incomoda, ele te dá raiva. Porque os episódios parecem infinitos, porque são muito enrolados. São episódios que acabam te incomodando. A forma como você vê que trabalham aquele universo não funciona.
De novo, Twisted Wonderland, ele não funciona pra quem é fã da Disney, ele não funciona pra quem é fã de anime mais velho, e pra quem quer começar a ver anime, ele também não vai atrair esse público, sendo o pior anime de outubro pra mim. Curte e fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, qual é o seu top 5 piores animes de outubro de 2025? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.